Olá, pessoinhas! Sejam muito bem-vindos ao Exílio. Eu sou o Fernando Jumper e esse é mais um vídeo do canal da Exile. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema um pouco diferente. Um tema que com certeza você já consumiu em várias mídias, seja livros, jogos, no cinema, e que já amedrontou as noites de muita gente, principalmente enquanto criança. Hoje eu estou falando de lobisomens. Eles estão por toda parte. Não importa como, mas você já viu algo, uma obra, um livro, um filme, onde os lobisomens são ou o papel principal, ou o grande ponto da trama, ou algo secundário. É muito comum e eles fazem muito sucesso. Há séries como Teen Wolf, sequências de filmes como Anjos da Noite, ou até mesmo jogos de RPG, como Lobisomem ou Apocalipse. E eles até aparecem como um elemento extra do cenário em várias obras, como a saga Harry Potter, Van Helsing, o Caçador de Monstros, e até mesmo em novelas brasileiras, como é o caso de Roque Santeiro. A origem do mito do lobisomem, das lendas sobre ele, são muito antigas, literalmente. Elas vêm da Grécia Antiga. Essa é a fonte mais provável de onde ela tenha começado. São os mitos mais antigos de um humano que se transforma em lobo. Nesse caso, era um rei que teria sido amaldiçoado por Zeus. Mas essa é uma treta muito interessante, então deixa eu falar um pouquinho dela. Existia um rei chamado Licaon que ele tinha um péssimo hábito de matar viajantes que passavam por lá depois que esses viajantes se banqueteavam. Um dia, Zeus, que tinha também outra mania feia de sair por aí se disfarçando de humano pra... como é que eu digo? Namorar por aí, ele estava viajando pelo reino do rei Licaon e o rei Licaon ofereceu ele um banquete. Nesse banquete, ele ofereceu a Zeus carne humana. Zeus ficou possesso, ficou puto, ficou pistolito e jogou uma maldição em cima do rei Licaon, onde ele se transformaria em lobo humano ou humano-lobo durante alguns períodos, algumas noites, principalmente noites de lua cheia. A grande questão é que isso começa como uma maldição, só que Roma, o grande Império Romano, consumiu boa parte da cultura grega e assimilou uma boa parte dos mitos dos gregos para sua própria cultura e ressignificou esses mitos, onde em Roma o lobo era visto como um animal sagrado. Se você lembra bem da formação de Roma, Rômulo e Remo, os fundadores, foram alimentados por uma loba. Então, o lobo era tão sagrado que tinha uma festa dedicada a ele, a Lupercalia. Então, o lobisomem deixou de ser uma maldição em Roma para se tornar meio que um super-herói. O lobisomem era o Hulk da antiguidade. Ele era um ser humano que ficava dotado de força extraordinária e assumia os poderes do lobo. Ele seria meio que uma versão romana do Homem-Aranha. Então, o lobisomem, como tudo no Império Romano, se expandiu, porque o Império Romano também tinha uma mania feia de sair colonizando vários e vários espaços, ocupando e expandindo esse seu território. E cada lugar que eles chegavam, eles também colocavam a sua cultura. Dessa forma, o Império Romano ele levou o mito do lobisomem para várias partes da Europa. E cada lugar foi conhecido de alguma forma. O Garou francês, o werewolf na Britânia, e o lobisomem na Península Ibérica. Coincidentemente, na Península Ibérica, temos Portugal, o país que colonizou o Brasil por um bom período de tempo. E ele trouxe esses mitos para o Brasil. O lobisomem português ele era muito diferente desse lobisomem que a gente vê no cinema. Geralmente a gente vê no cinema o lobisomem como uma criatura forte, que vem de um humano que já é forte e peludo, e ele fica grande, mais forte, com força sobre-humana, garras afiadas, presas. O lobisomem português não, ele era um indivíduo amaldiçoado, um pária social, geralmente ligado a ser um indivíduo magro, mal alimentado, que vivia recluso, quase um eremita mesmo. Quando chega no Brasil, cada região brasileira vai adaptar esse mito à sua maneira, e cada região vai acreditar ou colocar essa questão de uma forma. O mito original europeu, ele tinha geralmente formas mais padronizadas que foram assimiladas pela cultura e pelo cinema hollywoodiano, onde o lobisomem ele seria uma maldição, geralmente adquirida após ter sido mordido por outro lobisomem ou passada hereditariamente, de um pai lobisomem para o filho que se tornaria também lobisomem. O lobisomem brasileiro ele tem toda uma peculiaridade, toda uma malemolência toda nossa para se tornar lobisomem, que depende muito de cada região. Em algumas regiões, que é a lenda mais comum,
ele seria o 8º filho depois de 7 filhas mulheres. Em outras, ele seria o 8º filho, independente de qualquer coisa. O 8º filho, ele é um lobisomem. Eu sei que para você, que é do século XXI, talvez seja muito estranho eu dizer que a pessoa precisa ter 8 filhos e 7 ser mulheres antes, e parece uma condição de existência basicamente impossível. Mas você tem que lembrar que esses mitos foram colocados no Brasil na época da colônia e do Império, onde se ter famílias muito grandes era muito comum. E acabava sendo comum que essas situações acontecessem. E todo esse mito foi criado em cima dessa situação, que embora incomum, ela não era inexistente. Mas além disso, existem outras variações, onde o lobisomem seria uma criança fruto de um incesto, ou o lobisomem seria um homem que fez um pacto com o diabo. Ou ainda, e aí falando da experiência que eu tive enquanto na minha infância, é de que o lobisomem era um indivíduo que ele bateu nos pais, ou nos tios, ou parentes superiores, né, parentes que estão acima na hierarquia familiar, e ele bateu neles, desrespeitou eles, e por isso ele foi amaldiçoado. Segundo a minha tia, correu o bicho. O que acontece? O lobisomem no Brasil ele tem uma forma muito incomum de surgir. Não importa como ele surge, mas ele sempre surge de uma coisa em comum. O que talvez você diga, isso é uma merda, porque o lobisomem ele só surge numa situação muito, muito incomum, diferente do lobisomem europeu, que surge de qualquer mordida de lobisomem ou hereditariedade. Só que essa situação incomum não vem do fato dele ser fraco, pelo contrário, vem do fato dele ser tão forte que se você tivesse uma condição de ter trocentos lobisomens, você não teria como explicar por que a sociedade não já está dizimada. Então, essa particularidade do lobisomem é a força dele. E isso faz com que muita gente acredite nele, porque ele fica esse mistério distante. É tão real essa questão de pessoas acreditarem no lobisomem, que na minha cidade existe muita gente que afirma categoricamente que ou já viu o lobisomem, ou o pai, ou a mãe, ou uma avó, ou parente próximo já viu, e afirma categoricamente, brigando com qualquer pessoa em qualquer lugar, dizendo, eu já vi. Mas agora vamos falar daquilo que vocês vieram no vídeo para ver, que é os poderes do lobisomem brasileiro, porque ele é diferente do lobisomem europeu. O lobisomem europeu, que é o lobisomem que foi para o cinema, quais são os poderes dele? Super força, né? Ele é muito mais forte que um ser humano comum, capaz de destruir construções, carruagens, animais, lutar ferozmente contra qualquer outra criatura que tente bater de frente com ele, tem garras e presas extremamente afiadas e tem uma constituição física muito forte, capaz de resistir a flechadas, balas e etc. E tem uma condição de morte também muito difícil, que seria bala de prata. Em algumas lendas europeias, essa bala de prata só mataria se fosse cravada no coração. Em outras lendas europeias, qualquer arma cortante ou arma perfurante que consiga ser cravada no lobisomem com prata seria meio que tóxica para o lobisomem e ele poderia vir à morte a partir desse tipo de ferimento. Isso depende muito de lugar para lugar. O lobisomem brasileiro ele vai além desses poderes. Ele também é super forte, ele também tem garras e presas afiadas, mas ele também tem algumas outras capacidades, como uma velocidade sobre-humana e uma capacidade de não se cansar, mesmo correndo do anoitecer até o amanhecer. Basicamente ele não corre mais do que 12 horas porque o dia amanhece e aí ele perde a forma de lobisomem. Mas se o dia não amanhecesse, provavelmente ele continuaria correndo. Além de correr como um louco, desesperado e ter toda essa capacidade, o lobisomem brasileiro ele não é esse ser bestial que geralmente se pinta nos filmes como uma fera grotesca que perde consciência. Em muitos lugares, não todos, mas em muitos lugares brasileiros, o lobisomem é uma criatura vil e ardilosa, dotada de furtividade e capacidade de surpreender as pessoas, os transeuntes que estão passando em áreas rurais ou em áreas pouco movimentadas, mesmo com seu tamanho e força gigantescos. Ele consegue ainda ser furtivo, consegue andar nas moitas, consegue espreitar, consegue, como dizem a galera do interior, atucaiar as pessoas enquanto elas estão passando. Outra famigerada habilidade do lobisomem seria a habilidade de invadir domicílios. Em alguns casos, as pessoas falam muito da questão da força física, de forçar portas, arranhar portas e tudo mais. Em outros casos, existe até lendas mais misteriosas de que ele teria a habilidade mágica mesmo do fato de abrir as portas, abrir portas e janelas para invadir casas de pessoas e se alimentar dessas pessoas, principalmente de pessoas que moram em áreas mais afastadas.
falando em se alimentar das pessoas, a alimentação do lobisomem brasileiro também é algo particular, porque em muitos lugares europeus, quando se fala de lobisomem, fala dele se alimentando de carne ou sangue humano. No norte brasileiro é muito comum a lenda de que o lobisomem seria um indivíduo magro, anêmico, que quando ele se transforma em lobisomem, ele se alimenta do sangue das pessoas justamente para suprir esses nutrientes que ele não tem no próprio sangue. Em outros lugares do Brasil, você vê o lobisomem como uma criatura que se alimenta de crianças, principalmente em lendas mais antigas, de crianças não batizadas, fazendo assim com que as famílias batizassem a criança desde cedo, segundo a tradição católica da época, justamente com medo de que o lobisomem tivesse uma predileção alimentar pelas suas crianças. Então, dá para ver também que o mito do lobisomem, ele funda vários aspectos da nossa sociedade. Muita gente que não anda em determinados lugares ou tem medo de determinadas coisas é justamente com medo de lendas como a do lobisomem. O último poder, assim, que também eu acho surreal, e já vi em algumas lendas, inclusive lendas da minha região, é de que o lobisomem teria a capacidade de remover facilmente, seja com golpes ou até mesmo com uma força sobrenatural, armas das mãos das pessoas que tentassem matá-lo. Então você precisaria ser mais ardiloso que o próprio lobisomem para matá-lo. E como matar um lobisomem? Esse é o ponto aqui que a gente precisa bater. O lobisomem brasileiro ele também é muito mais difícil de matar, porque não é só você pegar uma bala ou uma arma de prata e cravar nele que ele vai morrer, não. Aqui a questão toda envolve toda uma questão de fé. Então você precisa de uma bala abençoada, banhada com cera de altar que tenha sido utilizada numa missa específica, ou varia muito de região para região, mas às vezes tem que ser de uma missa solene, às vezes não. Em alguns lugares também você pode utilizar apenas balas ungidas, balas bentas, ou armas como facas e facões também bentos. De toda forma, o lobisomem brasileiro ele tem toda uma mística que é sincrética com o catolicismo popular. Por isso, as formas de morte do lobisomem também geralmente estão ligadas a esse sagrado. Agora é com vocês. Você gostou do tema? Quer sugerir que a gente fale de outras lendas? Quer que a gente faça um vídeo só sobre a nova série Cidade Invisível? Ou sobre outros filmes e histórias que tratam as lendas com uma maturidade maior? Quer saber um pouco mais sobre lobisomem? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o seu gostei se você gostou do vídeo. Não esqueça de dar o dislike se você não gostou do vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus inimigos também, não tem problema. Manda esse vídeo para todo mundo. E se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e siga a gente nas nossas outras redes sociais que vão estar todas aqui na descrição, tá? Voltem sempre ao exílio.